Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Mandar um forte abraço para Fátima Belém. Todos os dias ela acompanha a mensagem aqui também no canal, no YouTube, lá no canal, no WhatsApp também. Ela faz comentários lá no grupo. Muito obrigado. Ela comentou aqui, escrevendo, falando que o estudo diário das Escrituras já faz parte da vida dela, né? E é isso que nós devemos fazer com que o estudo das Escrituras faça parte da nossa vida. Muito obrigado pela sua mensagem e um forte abraço para você e sua família. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui da designação do Vem Segue. Nós estávamos falando semana passada nós falamos sobre os 10 mandamentos, que Deus ele deu a lei, né, para o povo ali seguir. Mas o que acontece se a pessoa quebrar um daqueles mandamentos, né? Então, além dos 10 mandamentos, foram dados outros mandamentos, outras prescrições da lei para o povo ali, né? Para o povo de Israel, que saiu do Egito. Então tem várias outras leis, além dos 10 mandamentos. E outras leis prescritas, se eles quebrar aqueles mandamentos, o que aconteceria. E é sobre esses mandamentos que eu vou compartilhar. Bom, existia leis ali a respeito de que se alguém ferisse uma mulher grávida, qual que seria a penalidade. Se a mulher perdesse, né, a criança ali, seria uma outra penalidade. Então, do capítulo 21 até o 34 vai falando dessas leis. E aí eu vou falar de algumas delas aqui e fazer alguns comentários aqui, tá bom? Vamos lá, eu vou compartilhar aqui Êxodo capítulo 31, versículo 14. Diz assim, ó: Portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer algum trabalho, aquela alma será extirpada do meio de seu povo. Bom, então aqui Moisés ele está explicando a lei para o povo, né? Então tinha a lei de guardar o dia do Senhor e se quebrasse, está falando sobre duas coisas aqui, né? Que a pessoa morreria, inclusive fala a pena da morte da pessoa, seria apredejada. E olhando assim, parece algo muito terrível, né? Já pensou, você quebra o dia do Senhor e você vai ser apredejado, você vai ser morto, né? Como que nós podemos entender essa escritura aqui, né? Bom, aqui Moisés, ele está explicando a lei ao povo. O povo, ele tem a opção de aceitar ou não a lei. Conforme falou aqui, ó, eu marquei duas coisas aqui, ó. Se profanar, certamente morrerá. Então, a pessoa que estava fazendo o convênio com Deus tinha ali o direito de escolher seguir essa lei ou não, tá bom? Só que no final aqui, né, ele falou assim, aquela alma será extirpada do meio de seu povo, né? Ou seja, aqui, se a pessoa não quisesse fazer o convênio com o Senhor, entrar para o convênio de Deus, ela seria extirpada do povo. Eu peguei essa palavra extirpada aqui, significa ser destruído, ou retirada do meio de vós, ou arrancado pela raiz. E pelo contexto aqui, significa isso. Ou você que quer fazer parte do povo do convênio do Senhor, ou você faz convênio com o Senhor e cumpre esses convênios, porque existem leis, tá bom? Que se você quebrar, você vai morrer, né? Essa foi a lei aqui que Deus instituiu na época. E aí ele fala o seguinte, né? No final aqui, só para nós entender, se a pessoa não quisesse fazer parte do convênio, ela seria extirpada do meio do povo, ou seja, seria separada, não poderia fazer parte do convênio, pode ir embora, né? Você não é obrigado a fazer parte do convênio do Senhor, parte do povo do Senhor. Assim é hoje em dia. Ninguém é obrigado a fazer convênio com Deus, a entrar nas águas do batismo para guardar os mandamentos. Mas uma vez que você se compromete a guardar os mandamentos, a sua vida muda. Bom, e se você quebra os mandamentos, também muda, porque vem penalidade, né? A gente se afasta mais de Deus, nossa vida começa a andar para trás, tá bom? Então é importante a gente guardar, mas aqui, o que está falando aqui? Está falando o comprometimento da lei, né? Ninguém é obrigado, mas se você se compromete a guardar a lei, aí vira outra coisa, vira um compromisso. Então ninguém, a gente vai ver mais para frente estudando, que algumas pessoas vão quebrar essa lei e realmente a ordem é executada, a pessoa ela é morta, né? Mas, como que eu posso falar? O combinado não sai caro, né? Aliás, tem uma amiga minha, a Tati, no grupo, no WhatsApp, ela sempre usa essa frase, eu gosto bastante quando ela usa sobre isso. O combinado não sai caro.
Então, se a pessoa sabia do combinado ali, se ela quebra é porque, né, ela voltou atrás na palavra dela. Outra coisa também que eu marquei aqui, né, é que antes de nós nascermos aqui nessa terra, nós já sabíamos das leis que existiam na terra. A gente veio para cá ciente, não foi um tiro no escuro, vamos dizer assim, tá bom? A gente sabia que tinha as leis aqui. E digo mais, a gente sabia que a gente ia quebrar essas leis. E por conta disso, né, viria um Salvador para expiar pelos nossos pecados, pagar pelos nossos pecados. Conforme diz as Escrituras, né, Apocalipse capítulo 13, diz que o Cordeiro ele é morto desde a fundação do mundo. Antes do mundo, né, existir, já foi escolhido Jesus Cristo porque nós pecaríamos. Então ele iria vir para nos salvar. E é por conta disso, né, que eu vim à terra, porque eu acreditei que ele viria e pagaria pelos meus pecados como ele fez. Então, antes de eu nascer, eu já tinha fé na expiação de Jesus Cristo. Eu já confiava no meu Salvador. Todos nós confiamos no nosso Salvador e por isso viemos à terra. Tá bom? Então, o combinado não sai caro. A gente já sabia dos mandamentos aqui. E ao se batizar, a gente faz compromisso com Deus de guardar esses mandamentos. Então vamos continuar explicando aqui um pouco sobre isso, né? Então Moisés está explicando essa lei e não somente explicando e todo mundo é obrigado, né? Mas olha só os outros versículos. Importante dizer aqui que na designação, a maneira que está escrita, né? Não a designação do manual, mas o próprio livro de Êxodo, Levítico, em um versículo ele está referindo coisa que vai acontecer lá na frente. E aí quando você está lá na frente, volta para algumas coisas que já aconteceu para trás. Então é difícil você falar que está lendo na sequência e pegando a sequência dos fatos, porque vai e volta toda hora ali o próprio contexto aqui, tá bom? Então, mas eu separei algumas coisas para pegar um pouco na ordem que eu entendi aqui. Vamos continuar aqui. Êxodo 24, versículo 3, né? Após Moisés, ele ter explicado ao povo, né, do convênio e que eles aceitariam, né? Após explicar o povo se eles aceitariam esse convênio, ou seja, explicou as leis, como aqui no caso do dia do sábado, para santificar, senão se quebrasse seria morto, né? Mas a pessoa era livre também para não fazer o convênio e também não fazer parte do povo do Senhor. Então diz assim o versículo: Foi, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu com uma voz, dizendo: Todas as palavras que o Senhor disse, fararemos, né? Ou seja, tudo que o Senhor falou, faremos, né? Então, eles se comprometeram a guardar todos os mandamentos e regras ali que veio por meio de Deus a Moisés ali. Então, eles se comprometeram, tá bom? É importante ver isso aqui. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, né? Segundo as 12 tribos de Israel. E tomou o livro do convênio e leu aos ouvidos do povo, e disseram todos eles: Tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos, né? Isso está em Êxodo 24, versículo 7. Então, a gente vê que primeiro ele explicou a lei, depois ele edificou um altar e fez o povo aceitar essa lei por meio de convênio. Então eles aceitaram individualmente. Aqui quando diz, né, que todo o povo disse em uma só voz, significa que todos concordaram, mas o convênio ele é individual, tá bom? Não é em grupo, né? Não é todo mundo falou, aceitamos, ou coisa assim. Mas cada uma pessoa tinha que responder por si mesmo. Ninguém pode responder por mim. Bom, então é importante dizer que quando diz todos disseram com uma só voz, significa que foi unânime. Se nós formos voltar lá para trás, na época de Abraão, também quando foi ter ali a circuncisão, aqueles que eram estrangeiros, né, que eram servos, e não quisesse se circuncisar, seria extirpada do povo, não poderia fazer parte do povo do convênio ali, não poderia fazer parte do povo do Senhor, tá bom? Então tem essa diferenciação aqui. Então primeiro Moisés explica a lei, depois ele escreve essa lei,
fala ao povo essa lei, de novo, novamente, como ele fala ao ouvido aqui, e faz o altar e faz o povo, então, estabelecer por convênio esse mandamento, tá bom? Agora, olha que interessante, né? Porque dentro da designação dessa semana também é construída a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tem outros nomes também, como Arca do Testemunho e Arca do Convênio, tá bom? Mas mais comum mesmo é chamada como Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, o que que tem lá dentro? Tem as duas tábuas de pedra, né, que contém ali os 10 mandamentos. Tem também um pote de ouro com o maná, né, que foi guardado ali como testemunho de que Deus ele supriu o seu povo, né, que ele alimentava o seu povo. E o terceiro item dentro da arca, né, vai aparecer mais para frente esse item, que é a vara de Arão que floresceu. Né? Já existia a vara de Arão, mas vai existir um sinal que Deus vai fazer que essa vara vai florescer. E essa vara também vai para dentro da arca da aliança ali. Tá bom? E as leis e mandamentos que Moisés estava escrevendo ali, será que vai também para dentro da arca da aliança? Olha só o que diz as escrituras aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 31, 24. Para nós entender, a gente tem que ficar indo e voltando em livro aqui, né? Diz assim, ó. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras dessa lei num livro, até que tudo acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei, ou seja, todas as prescrições que ele foi escrevendo ali, né? Toda a lei que ele foi escrevendo, e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Olha só, então, um outro livro, o registro que Moisés estava escrevendo, ficava ao lado da arca, não dentro da arca. Tá bom? Então não vamos confundir. Dentro da arca, o que é citado que tem lá é as tábuas de pedra, né, a vara de Arão e o pote ali com o maná, né? O pote, o recipiente, ele é de ouro, mas é mais o testemunho do maná mesmo ali, né? Então tem esses três itens dentro da arca e do lado da arca, conforme diz aqui, Deuteronômio 31, 24 ao 26, fala que ao lado da arca, então, ficava essas escrituras, tá bom? Que Moisés estava escrevendo aqui. E que o povo havia feito convênio. E olha só que interessante aqui no final do versículo, né? Falou assim que era para testemunho contra ti. Né? Aquelas escrituras serviam de testemunho contra o povo. Por que contra o povo? Porque eles iriam quebrar os mandamentos. Né? Então aquela é como se fosse um contrato, né? Então quebrou o contrato, está por escrito, assinado ali. Então, assinado do jeito que eu tô falando aqui. O povo ele fez convênio com o Senhor de guardar esses mandamentos e eles vão quebrar. Então, aqueles mandamentos, a lei, ela serve de testemunho que a pessoa quebrou. Né? Então é interessante. Aliás, todos nós quebramos os mandamentos de Deus e necessitamos aí da expiação de Jesus Cristo para nos salvar. Bom, então aqui é interessante que fala, né, contra vós, né, as próprias leis serviu ali de testemunho contra eles porque eles iriam quebrar os mandamentos ali. Agora, o último versículo que eu vou compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante aqui, sobre as tábuas da lei, é Êxodo 31, 18. Diz assim, ó. E deu a Moisés, né, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Então, essas tábuas de pedra, né, que é escrita pelo dedo de Deus, que é os 10 mandamentos. Você acha que é literal que Deus ele colocou o dedo e escreveu ali? O que você acha? Bom, eu gostaria de fazer uma alusão com outra escritura que fala sobre o dedo de Deus lá no Novo Testamento. E aí a gente pode deduzir por si mesmo, tá bom? Então, aqui em Lucas capítulo 11, versículo 20, os fariseus estavam acusando Jesus Cristo de expulsar os demônios por Belzebu, o príncipe dos demônios ali. E aí Jesus Cristo responde o seguinte aqui em Lucas 11, versículo 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. Então, ele explica, né, no outro livro lá em Mateus, falando que
Satanás não pode ir contra Satanás, senão ele não teria um reino, e que ele expulsava pelo poder de Deus, né? E aqui talvez na sua Bíblia esteja outra tradução, aqui quando diz assim, ó, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, talvez esteja escrito aí na sua tradução, se eu expulso pelo Espírito de Deus, tá bom? Então pode estar essa tradução também. Porque então o dedo de Deus é o Espírito dele, tá bom? Então é o que mostra aqui nessa escritura, tá bom? Certamente vos é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, né? Nós estamos esperando o reino de Deus, o reino dos céus, que é o milênio, e o reino de Deus na terra é a igreja de Cristo. Ele estabeleceu a igreja dele na época dele, então tinha o reino de Deus. A igreja de Jesus Cristo tem hoje em dia, então é o reino de Deus aqui na terra, em preparação para receber o reino dos céus, que é o milênio aí, tá bom? Então, eu achei interessante essa parte, né? Porque as tábuas da aliança ela é escrita com o dedo de Deus. E Jesus Cristo falou que expulsa os demônios pelo dedo de Deus. Então, o dedo de Deus, se nós formos fazer uma tradução, seria como pelo Espírito de Deus. Ou seja, os 10 mandamentos ele foi escrito pelo Espírito de Deus. Foi isso que eu pude compreender aqui, tá bom? Então, só terminando aqui, fazendo um adendo, né, um comentário, que essas tábuas, a qual foi escrita pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, elas são as segundas tábuas, tá bom? Porque a primeira, ali Moisés quebrou, porque o povo não estava preparado para assumir um compromisso maior. Eu deixei na referência aqui, né, na tradução de Joseph Smith, o versículo falando que nas primeiras tábuas ali, existia outros mandamentos, né? O convênio, né? do sacerdócio de Melquisedeque, tá bom? O novo e eterno convênio. E aí o povo não estava preparado, então foi retirado. E aí quando fez uma nova tábua ali de pedra, era então só com o sacerdócio levítico, só o sacerdócio arônico, tá bom? Mas é isso que eu quero compartilhar com vocês, né? O combinado não sai caro. Então, se eu me comprometi a guardar os mandamentos de Deus, eu tenho que me esforçar sim e guardar os mandamentos de Deus, tá bom? Então, se eu tenho compromisso com Deus, Deus ele tem compromisso comigo. É assim que funciona, simples assim, tá bom? Então, eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.